Fala galera, vamos seguir o nosso papo? No quadro, vem cá. Gente, faltou a gente falar no bloco passado sobre o quarto pressuposto das preferências. Eu comentei com você que ele é o pressuposto da monotonicidade. O pressuposto da monotonicidade, ele é um pouco diferente, porque ele vai afirmar para você o seguinte. Eu até destaquei o M da monotonicidade, para você lembrar assim, ó. A monotonicidade significa que mais é melhor, ok? Mais é melhor. Ok? Monotonicidade é isso, mais é sempre melhor, tá? Assim como, com certeza, por consequência lógica, menos é pior, tá? A monotonicidade, ela me diz basicamente o seguinte, que se eu tiver mais de um bem, eu sempre estarei com uma utilidade maior, sempre estarei mais feliz do que se eu tiver menos, tá? Esse pressuposto, gente, ele normalmente é verdade, se a questão não falar nada, você já vai considerar como padrão que esse pressuposto é verdade, mas é sempre melhor. Agora, pode ser que ele não seja verdade. E aí a questão tem que dizer expressamente, considere que a monotonicidade não é válida, ou então ele tem que dizer que há um ponto de saciedade. Quer ver uma situação? Gente, suponha que você está morrendo de fome agora. Você está morrendo de fome, está naquela broca e tal, né? A gente chama de broca, ok? Às vezes, né, tá com o estômago assim, ó, furando. Ok, você está morrendo de fome, aí você vai num rodízio de pizza. Bom demais, né? Rodízio de pizza, aquela coisa. Tá morrendo de fome, chegou, sentou no rodízio de pizza. Você já fala assim, ó, é hoje que eu se consagro, não é verdade? Então, chegou lá no rodízio de pizza, você já pensa, olha, vou agora comer, vou à forra aqui, vou dar um jeito de dar prejuízo aqui nesse rodízio. Pronto. Gente, eu te pergunto, mesma lógica de antes, o primeiro pedaço é bom? Gente, o primeiro pedaço é maravilhoso. Você está morrendo de fome, você come até mussarela, não é isso? Então, ó, primeiro pedaço você vai lá, pega qualquer pizza, tá lindo, tá maravilhoso. Primeiro pedaço é bom? É, com certeza é. Você está morrendo de fome, vai descer como uma luva, mas não vai nem tampar o buraco do dente, né? Você vai pedir mais outra pizza. Pede mais uma é bom? É bom sim, com certeza. Mas é tão bom quanto o primeiro pedaço? Não é. Não é tão bom quanto o primeiro. O terceiro pedaço é bom? É bom. Quarto pedaço é bom, mas não é tão bom quanto o terceiro. E assim sucessivamente. Gente, o 10º pedaço é bom? É bom, é bom. Não se faça de rogado, porque eu sei que você come bem, tá bom? Então, 10º pedaço é bom? É bom, pra mim é bom. Mas, por exemplo, no meu caso, eu, Fábio, chega lá no 15º pedaço. Aí, gente, eu tô satisfeito, ok? Isso é o meu ponto de saciedade. Tô satisfeito. A partir daqui, ó, é o meu ideal. Já cheguei no meu máximo de bem-estar, no meu máximo de utilidade. A partir do ponto de saciedade, se eu comer um pedaço a mais, por exemplo, eu vou passar mal. Aí não é bom, né, gente? Aí não é legal. Então, a partir do ponto de saciedade, mais não necessariamente será melhor. Na verdade, mais será pior, né? Eu vou estar numa situação pior. Então, existem algumas coisas, gente, que você acaba tendo uma saciedade. Tá? Você pensa assim, ó, eu tenho um objetivo, eu quero isso, pá, a partir daqui tô satisfeito, tá? A maioria dos bens não. Por exemplo, quero ter mais roupas, beleza, quanto mais roupa melhor, mais sapato. Eu quero ter mais, sei lá, tudo que você coleciona aí, alguma coisa que você tem de coleção. Eu quero ter mais carros, quero ter mais imóveis e tal, maravilha. Sempre mais é melhor. Agora, tem certas coisas que nem sempre mais é melhor. Não é verdade? Comida, você chega na saciedade, né? Fábio, eu quero ter, sei lá, cachorro. Quanto mais cachorro, melhor, gente. Tá doido, senão você vai abrir um canil, né? Você normalmente vai ter um objetivo, né? Não, eu quero ter 2. Pronto, 2 tá ótimo, é o máximo da minha utilidade. Se vier mais um, já tô pior, já não tá legal, né? Ou então você quer criar 3, sei lá, 4, mas tem um limite, né? Provavelmente tem um limite, né? Tem gente que faz o planejamento, eu quero ter tantos filhos, por exemplo, né? Não é assim, quanto mais melhor, não é pra você povoar a terra, né? Tem gente que vai ter um objetivo. O objetivo é o ponto de saciedade. Então, o pressuposto da monotonicidade, por padrão, ele é válido. Porém, a questão pode dizer
no seu comando ali, direitinho, que esse pressuposto não é válido. Essa situação é a situação em que há um ponto de saciedade. Vamos anotar isso no quadro. Olha só, a monotonicidade diz que mais é melhor. Por padrão, esse pressuposto é válido. Tá? Se a questão não fala nada, vai valer que mais é melhor, com certeza, tá? Porém, você vai ter o seguinte, porém, pode não ser válido. Esse pressuposto pode não ser válido. Eu tenho que dizer expressamente que ou não vale a monotonicidade, ou é a situação em que há um ponto de saciedade. Beleza? E aí nós vamos estudar melhor mais pra frente como que vai funcionar essa história do ponto de saciedade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer umas questõezinhas para você ver como que isso aqui é cobrado em prova. Uma preferência monotônica indica que mais, monotônica. Monotônica é que segue a monotonicidade, tá? Monotonicidade, gente, também é um pressuposto que vem lá da matemática, ó. Mono significa um, tônica significa sinal, ok? É uma preferência que tem um sinal apenas, ou seja, quanto mais quantidades, mais utilidade eu tenho, mais satisfação, mais bem-estar. Esse sinal é um só. Se eu tiver uma saciedade, o que vai acontecer? Saciedade acontece algo diferente. No ponto de saciedade, o que rola? Você vai aumentando a quantidade que você consome. E aqui é a utilidade total. Olha só, a utilidade sobe, 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 chega no limite e depois ela cai. Essa situação aqui é uma situação em que não há, tá? Em que não há a monotonicidade. Por quê? A utilidade sobe e chega até um máximo. Vamos colocar assim, ó. A utilidade total sobe e chega até um máximo. Esse ponto de máximo aqui, ó, é a minha saciedade. É eu consumir essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade que é estrela. Essa quantidade é que eu consumo que vai me tornar o mais saciado possível. Porque até eu chegar em Q estrela, do zero até o Q estrela, a minha utilidade aumenta. Mas a partir do Q estrela, a minha utilidade diminui. E aí eu passo a ter dois sinais. Eu não sou mais monotônico. Eu não tenho mais um sinal só. Eu mudo o sinal. Né? Por isso que a preferência, quando faz isso, ela não é monotônica. A utilidade total, da forma como eu desenhei para você antes, eu desenhei ela assim, ó. A utilidade total, assim, dessa forma, aqui tudo bem, aqui ela é crescente, certo? Aqui é crescente. Sendo crescente, ok, aí ela é monotônica, porque quanto mais eu tiver, melhor será, tá? Bom demais. Mais eu tiver, aqui ó, mais é melhor, tá bom? Bom demais, volta pra cá. Então, uma preferência monotônica indica que mais de ambos os bens, ó, mais, ó, monotônica indica que mais é melhor, beleza, para o consumidor, de tal forma que menos de ambos os bens representa uma cesta pior. Beleza, né, pessoal? Por que ele fala ambos os bens? Porque normalmente a escolha de um consumidor é entre dois bens, né? Eu escolho entre, sei lá, um bem A e um bem B. Escolho entre pizza e cachorro-quente, entre escargot e caviar. Eu escolho entre, sei lá o quê, né? Entre tomar suco ou tomar refrigerante. Eu escolho entre comprar uma camisa polo ou uma camisa social. Sei lá, um sapato social ou um tênis, né? Então, essas são escolhas padrão do consumidor entre dois bens, ok? Guarda no seu coração e vamos seguir. Esse item, então, está totalmente correto, tá? Próxima questão. Uma preferência do consumidor, tá? Uma preferência do consumidor é completa, ou seja, segue a completude, reflexiva, segue a reflexividade
e transitiva, ou seja, segue a transitividade. O que eu te falei, gente? Que, olha, esses pressupostos básicos, ou seja, completude, transitividade e monotonicidade, aliás, e reflexividade, completude, transitividade e reflexividade são pressupostos sempre válidos, eles estão sempre valendo, tá certo? Como eles estão sempre valendo, toda a preferência do consumidor, para ela ser válida em sentido econômico, ela precisa ter esses três pressupostos: completude, transitividade e reflexividade. O quarto, que é a monotonicidade, que pode ser verdadeiro ou não. Tranquilo. Eu posso ter a monotonicidade valendo e posso ter ela não valendo, tá, beleza. Agora, os três primeiros são pressupostos sempre válidos. Volta para cá. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Uma preferência sempre será completa, reflexiva e transitiva. Tá correto o item. Se tivesse monotônica, aí o item estava errado, porque nem sempre uma preferência será monotônica, nem sempre mais é melhor. Pode ser que seja mais melhor, agora pode ser também que haja uma saciedade, um ponto de saciedade. Quando há saciedade, a monotonicidade não vale, mas esses três primeiros são sempre válidos. Guarda no seu coração, ok? Próximo item. Considere que o empresário, ao revelar sua preferência em construir uma fábrica em Manaus, em vez de construí-la em Belém. Então, ó, Manaus é preferível a Belém, tá certo? E em Belém, em vez de construí-la em Porto Velho. Gente, então, ó, Belém é preferível a Porto Velho, tá bom? Implique a sua preferência. Então, isso aqui implica, ó, uma coisa e a outra, né? Então, Manaus preferível a Belém e Belém preferível a Porto Velho. Isso implica que a sua preferência em construir tal fábrica em Manaus, em vez de construí-la em Porto Velho. Então, isso implica Manaus preferível a Porto Velho. Gente, nesse caso, é uma ordenação lógica de preferências? Claro que é, né? Porque tem a primeira, Manaus. Manaus é preferível a Belém. Belém é o segundo lugar. Belém é preferível a Porto Velho, que é o terceiro lugar. E isso implica que Manaus é preferível a Porto Velho, ou seja, o primeiro lugar é preferível ao terceiro lugar. É exatamente isso, né? Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, o item está correto. Quer ver? Volta para cá. Nesse caso, tem-se um exemplo da preferência do empresário ser transitiva. É exatamente isso, né? Isso é o pressuposto da transitividade. A transitividade dá uma ordenação lógica, uma ordenação clara, uma ordenação sem incoerências. O item fica certo, tá bom? Outra coisa importante. Se eu somar o pressuposto apenas da completude com a transitividade, só esses dois aqui, completude e transitividade, eu posso dizer que a preferência que segue só esses dois, ela é uma preferência racional. Ok? Isso pode cair em prova também, tá? Uma preferência racional é que segue uma ordenação racional e que eu também conheço tudo a respeito do bem. Então, ela é tanto transitiva quanto completa, ok? Volta para cá. Bom demais. Próxima questão. Em relação aos princípios da teoria do consumidor, julgue o item que se segue. De acordo com a teoria ordinal do consumidor, daqui a pouco nós vamos ver o que é isso, tá? As preferências do consumidor serão transitivas quando ele puder decidir se prefere a cesta A a B, se prefere a B a A, ou se é indiferente entre as cestas A e B. Gente, o item está errado, tá bom? Errado, porque a transitividade, ela diz respeito à ordenação de preferências. Então, ó, é A preferível a B e B preferível a C, implicando que A será preferível a C. Nesse caso, eu preferi A a B, preferi B a A, ou ser indiferente entre cestas A e B. Gente, ser indiferente é a situação da reflexividade. Tá? Pode ser a questão da reflexividade. De qualquer forma, não é exatamente o enunciado da transitividade. O item acaba ficando errado. Tá bem? Bom demais. Vamos seguir.
vou te explicar agora qual é essa diferença, né? A diferença entre a utilidade cardinal e ordinal, tá? Utilidade cardinal é diferente da ordinal. O que é uma utilidade cardinal e uma utilidade ordinal? Importante você saber essas diferenças. Ok? Vamos lá, galera. Isso aqui é algo que você vê lá no teu ensino fundamental, tá bom? Você vê lá na segunda série, lá na tia Patrícia, lá na segunda série, tá? Minha tia foi a tia Patrícia. Lá na segunda série, gente. Você vê o que é o numeral cardinal e o numeral ordinal. Você lembra disso? Lembra? Puxa da memória, lá de longe, né? Lá de longe, lá de trás. Mas você vai acessar essa memória aí. Numeral cardinal e numeral ordinal. Qual era a diferença entre eles mesmo? Vamos voltar para cá. O numeral cardinal era, por exemplo, número 1, 2, 3, 10, 50. Ou seja, é um número que exprime valores. Você concorda comigo? 1, 2, 3, 10, 50 é um número que está exprimindo valores. Valores. Nesse caso, como eu estou falando da utilidade cardinal, a utilidade cardinal, ela será os valores de utilidade. Tá? Eu estou exprimindo valores. Isso é diferente da utilidade ordinal. Lembra dos numerais ordinais? O numeral ordinal, ele é assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, tá certo? 15º, sei lá, 56º, e assim vai sucessivamente, né? Era até bem difícil você escrever aqueles números ordinais gigantescos, né? Do 100º, 33º, né? Um negócio muito doido, né? Mas o numeral ordinal, gente, ele é o seguinte, não interessa o valor. O valor é o de menos. O que interessa é a ordem, é a posição entre aquilo que você está medindo, ok? Se você pegar uma corrida, por exemplo, uma corrida de automóvel, o que interessa é quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro. Importa quanto tempo você chegou na frente do segundo colocado, se foi 1 segundo ou se foi uma volta inteira, não importa nada, gente. O que importa é a ordem, o que importa é a ordenação ali da corrida, não é verdade? Então, gente, como o que importa é a ordenação, ali eu terei uma utilidade ordinal. A utilidade ordinal, ela mede a ordem. Volta para cá. Como ela mede a ordem, vamos escrever assim, ó. A diferença da utilidade cardinal para ordinal, a priori, é simplesmente essa aqui, ó. Que na utilidade cardinal eu meço valores. Na utilidade ordinal eu meço a ordem. E aí, vamos passar uma diferença básica para você. Se eu pegar e for entrevistar algumas pessoas, tá certo? For entrevistar, por exemplo, falar assim, olha, eu vou te entregar um copo d'água agora, aqui o copo d'água, né? Vou te entregar um copo d'água. Esse copo d'água aqui vai te trazer quanto de utilidade? Vai ser útil para você? Aí a pessoa responde assim, olha, Fábio, vai ser útil. Vai ser útil, ok? Eu vou receber 20 unidades de utilidade por esse copo. Gente, tem alguém que responde assim uma pergunta dessa? Por mais nerd que você seja, você responde assim, ah, Fábio, quando eu receber um copo d'água eu vou ganhar 20 unidades de utilidade. Não, gente, ninguém responde dessa forma, certo? As pessoas não têm noção exatamente da quantidade de utilidade que elas têm. A única noção que as pessoas têm, que é básica, é comum, normal, é simplesmente dizer que ela prefere uma coisa à outra, tá? Ah, se eu consumir uma pizza, eu vou receber 30 unidades de utilidade. E se eu consumir um cachorro quente, eu vou receber 25 unidades de utilidade. As pessoas pensam dessa forma, gente? Não, as pessoas simplesmente pensam que pizza é preferível a cachorro-quente, ponto final, ok? As pessoas em geral não respondem a perguntas de preferências
dando números, dando valores de utilidade. E aí, essa é a grande diferença. Quer ver? Volta para cá. Se eu disser, por exemplo, eu estou escolhendo pizza ou cachorro-quente, ou dog, né? Pizza ou dog. Gente, se eu responder assim, Fábio, olha, uma pizza me dá 10 unidades de utilidade e um dog me dá 5. Se eu estiver trabalhando na utilidade cardinal, que eu quero saber dos valores, significa, gente, que 2 dogs será exatamente equivalente a uma pizza. Porque o que eu estou ligando é para o valor mesmo de utilidade. Então, se é 5 e o outro é 10, olha, é só eu dobrar o dog. Se eu tiver 2 dogs, é equivalente a uma pizza para mim. Gente, as pessoas pensam dessa forma? Não, elas simplesmente dizem que preferem pizza a cachorro-quente, ponto final. E aí não interessa o valor acaba sendo secundário, o valor de utilidade não importa muito. Existe esse valor, mas ele não importa muito. A única coisa, se eu for medir na utilidade ordinal, ok? A utilidade ordinal ela vai me dizer algo bem mais simples. Se um é 10 ou outro é 5, não é que um vale o dobro do outro, não tem nada a ver com isso. A única coisa é que pizza é preferível a cachorro-quente, somente. Ok? Volta para cá. Eu dizer que na utilidade ordinal que pizza me dá 10 unidades e o dog dá 5, simplesmente pizza é preferível a cachorro-quente. É a única conclusão que eu chego, tá? Agora, e se pizza me der 20 unidades de utilidade e o dog me der 19? Não me interessa. Simplesmente pizza é preferível ao dog, tá? Eu não estou interessado no número em si, no valor da utilidade. O valor me é secundário, tá? Ele vai continuar existindo, mas eu não quero saber se o valor é o dobro, é o triplo da utilidade, não me interessa. Eu ter um valor maior de utilidade significa simplesmente que eu prefiro uma coisa à outra, eu só estou ligado na ordem. A ordenação é que é importante para mim, tá bom? Então, devido a isso, gente, acaba que a utilidade cardinal, a forma de você usar valores mesmo, você pensar nos valores de utilidade, ela acaba sendo secundária no estudo. É muito difícil você usar utilidade cardinal para alguma coisa dentro da economia. Normalmente o pessoal usa utilidade ordinal. E o nosso estudo vai ser centrado na utilidade ordinal, tá bom? Volta para cá. Então, a utilidade cardinal, por ela usar valores, ela é bem pouco usada. Enquanto a utilidade ordinal, ela é muito usada. Eu só quero saber a ordem, só isso e mais nada. Então, essa vai ser a utilidade padrão que a gente vai pensar a partir de agora. O importante é você saber que existe uma e existe a outra. E aí, a que vai ser mais usada e mais estudada é a utilidade ordinal, simplesmente pela impossibilidade de eu medir, conjunto às pessoas, quanto que é realmente a utilidade que elas têm quando têm acesso a um determinado bem, ok? Então volta para cá. Vamos lá. Além disso, além dessa noção básica, é importante você ter uma noção que nós vamos seguir a partir de agora. Uma das noções principais desse tópico de teoria do consumidor, que é a curva de indiferença, tá? Curva de indiferença. O que é uma curva de indiferença? Como que eu vou representar uma curva de indiferença? Galera, muito simples. O que é ser indiferente? O que é ser uma pessoa indiferente? Uma pessoa indiferente é aquela pessoa que acontece uma determinada coisa e não muda nada na vida dela. Não é verdade? Não muda nada, gente. Não muda nada, tá? Você, por exemplo, você está passeando na rua. Não é verdade? Você está passeando na rua. Você está lá andando, né? Você está lá, ó. Né? E aí você encontra o crush, né? O crush, a crush, né? Aquela pessoa que você está interessado, né? Você está passeando na rua, aí você de repente está andando aqui, ó, você, oi, né? Você chega e olha, aquela coisa toda. Gente, quando você está passeando na rua assim e você olha, você está exprimindo uma preferência, não é verdade? Agora, quando você está andando aqui, ó, a pessoa passou por você, você, ó,
virou a cara, virou e seguiu reto, virou e seguiu, não quer nem saber, né? Quando você vira e segue reto, gente, dessa forma, o que mudou na sua vida? Não mudou nada, você simplesmente seguiu, ó, ignorou, indiferente, não mudou nada, você não está melhor nem pior com essa pessoa ter passado por você, não muda nada na sua vida, ok? Essa é a ideia da indiferença. Indiferença é uma situação, ó, que para você, ó, tanto faz como tanto fez, não te deixa nem melhor e nem pior. Às vezes as pessoas encaram a indiferença como alguma coisa que te deixou pior. Não, não mudou em nada a sua vida. Eu sou indiferente, totalmente indiferente. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, Fábio, eu até queria ter um cachorro, mas eu tô bem sem também. Não ligo muito para essas coisas, não. Tudo que você fala assim, ah, não ligo muito, pronto. Isso aí é aquela coisa que você é indiferente. Você podia ter um cachorro, podia não ter. Você vai pensar assim, tá, beleza, sou indiferente. Posso ter, posso não ter. Isso é indiferença, tá? Tem gente que fala assim, ah, eu posso estar solteiro, eu posso... mas podia casar também, não tem problema não. Eu sou indiferente. Pronto. Essa pessoa é indiferente entre fazer uma coisa ou fazer outra. Então, ó, por exemplo, se você dá um igual valor, igualzinho a uma pizza e um cachorro quente, você fala assim, Fábio, eu sou indiferente. Então você vira para essa pessoa, você quer comer o quê? Ah, tanto faz. Tanto faz, você que sabe. Não, tanto faz, você que sabe, gente, é indiferença. Tá? Você é indiferente, você não quer escolher. Né? Para você, as duas coisas estão boas do mesmo tanto. Você não está nem melhor, nem pior. Beleza? Isso é indiferença. Vamos representar isso aqui agora num gráfico e mostrar para você como que funciona a indiferença do consumidor numa situação prática. Volta. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma criança, por exemplo. Uma criança vai escolher entre dois bens, tá? Vai escolher entre dois bens. Um menino, né? Um menino vai escolher entre dois bens. Vai escolher entre um boneco, e entre carrinho, tá? Pode ser? Menino é assim, gente, boneco e carrinho, vai escolher, tá? E aí ele escolhe basicamente da seguinte forma, suponha que ele tem, tá? Eu vou desenhar uma curva aqui, e essa será a curva de indiferença do garotinho, tá? A curva de indiferença do garotinho vai funcionar mais ou menos desta forma aqui, ó. Que eu estou desenhando no quadro agora. Tá bom? Vai funcionar mais ou menos assim. Essa será a curva de indiferença desse garotinho. Ok? Pronto. Essa curva aqui, ela vai representar algumas situações que eu sou indiferente. Por exemplo, nesse ponto A, vamos pegar um ponto aqui, ó. Esse ponto A, suponha que o garotinho tem 5 bonecos e um carrinho. Tá? 5 bonecos e um carrinho. Beleza. Esses 5 bonecos, esse um carrinho, ele vai trazer uma determinada utilidade, uma determinada satisfação para o consumidor, não vai? Para esse menininho. O menininho ele vai ter uma determinada utilidade, um determinado bem-estar, ele vai poder escolher ali, vai ter os seus 5 bonequinhos, um carrinho, vai poder brincar com esses brinquedos. Show de bola. Mas ele poderia também ter outras combinações dos bens que lhe deixariam indiferente. Ok? Que ele ficaria indiferente. Que ele ia pensar, poxa, eu não estou nem melhor nem pior. Eu estou bem do mesmo tanto. Quer ver outras combinações? Volta aqui no quadro. Eu poderia estar no ponto B, por exemplo. Esse ponto B seria um ponto que o garotinho tem 3 bonequinhos e 2 carrinhos. Pode ser? Beleza. Então, como eu estou sobre uma mesma curva de indiferença, tá? Essa curva é a minha curva de indiferença. Eu sou indiferente entre estar no ponto A ou estar no ponto B, com 5 bonecos e um carrinho, ou 3 bonecos e 2 carrinhos. E assim sucessivamente. Eu tenho vários outros pontos que eu posso pegar.
E aí vamos fazer o seguinte, a partir do próximo bloco nós vamos dissecar como que é esse caso da curva de indiferença. Esse caso inicial que eu estou pegando para você é o caso padrão, o caso geral do dia a dia. Nós vamos ver o caso padrão e vamos ver também alguns casos especiais. E aí fica por aí, tá bom? No próximo bloco a gente conversa mais. Um abraço, até já!